Tá? Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma aula de diversidade humana, né? Nossa aula remota da semana. Eu postei ontem o material da aula de hoje, né? Uma discussão sobre democracia, sobre pluriculturalismo, sobre pluralismo, né? Cultural, melhor dizendo, e sobre reconhecimento social. Né? Eu espero que tenha dado tempo de vocês verem esse material. Eu postei um, dois vídeos, né, feitos no Datashow com a explicação, com a narração dos slides, né, um conteúdo até relativamente extenso, mas só tem isso, né, para a gente ler, que foi um compilado de textos que eu fiz, que eu peguei e coloquei nesses slides. Ele até está bem textual, porque eu preferi fazer assim do que passar um outro texto para vocês lerem como texto base essa semana, tá bem? Além disso, eu coloco lá no final da página da aula uma relação de outros textos para quem quiser se aprofundar no tema, né? Então, fica aí a indicação dessas leituras, mas para a aula, né, para o conteúdo da aula dessa semana, os slides se bastam, tá bom? Perdão. O que mais que a gente precisa comentar? Bom, coloque aí as questões, as dúvidas que vocês tiverem sobre o texto, sobre as aulas. Hoje eu prorroguei a data da primeira atividade para o dia 4 de abril, a segunda, que estava no dia 4, eu coloquei no dia 5, e a atividade que foi lançada para a aula de hoje, né, que eu já lancei ontem, já abri ontem, foi programada para o dia 8 de abril, né, para entregar até a quarta-feira da semana que vem, tudo bem? Essa data eu acho que dá para fazer. Gente, tem lá a tarefa dessa semana, né, o que que é para o aluno fazer, qual que é a atividade do aluno, né, ouvir as explicações dos slides, né, então assistir essas explicações dos slides, desculpa, fugiu, responder a duas questões como tarefa. Desculpa, vamos lá. Então, assistir às explicações, os slides com as explicações, depois participar de um debate num fórum que eu montei no EVA, a partir da seleção randômica dos alunos. Tá? Eu pedi para ele formar um número X de grupo, acho que foi 6 grupos, e ele aleatoriamente criou os grupos dos alunos. Né? Então, é uma discussão que vocês vão fazer remotamente, virtualmente, né? Se possível, dentro do fórum do EVA, tá bom? Sobre duas questões. Para que serve a democracia, né? E a outra questão é qual o futuro da democracia no Brasil, tá? Vocês coloquem lá no seu grupo as suas respostas para essas duas questões e debatam, né? Ver se vocês conseguem chegar num consenso. Um pouco a ideia é fazer uma discussão sobre a democracia e a democracia no Brasil, certo? No final, né, dessa atividade, quando vocês esgotarem aí essa discussão, vocês escolhem um aluno, tá, para fazer um texto síntese dessa discussão, reunir tudo que foi falado, né, e tentar construir um texto, um começo, meio e fim ali, um pouco até como com a narrativa de como é que foi a discussão, né, para fulano de tal é isso, para fulano de tal é aquilo, compila isso, né, num texto, grava num arquivo Word e sobe na plataforma EVA, né, sobe como Word ou como PDF, vocês fiquem à vontade. Tá bem? Tá claro? Deu para entender o que que é essa atividade? Então, vocês vão ter, enquanto alunos, né, individualmente, dois momentos: assistir a explicação e fazer essa discussão em grupo, esse debate em grupo no fórum, né? E o terceiro momento é um aluno coletivamente vai pegar um arquivo Word, colocar o nome dos integrantes do grupo, por favor, e vai subir como tarefa no espaço reservado para isso, lá na linha, né, na página de tarefa, até o dia 8 de abril. Acho que vocês têm até o dia 5 de abril para encerrar a discussão dentro do fórum. Então, no dia 6,
um aluno pega todo esse texto, e monta um arquivo e envia como tarefa para mim com o nome dos integrantes do grupo. Tudo bem? É essa a nossa atividade para essa semana, tá? Gente, sem muita elaboração, sem muita discussão, meramente um exercício, né, de reflexão, tentando atender aos objetivos da aula, né, prevista na matriz curricular, que é julgar, né, ele fala ali, a possibilidade democrática de construção da igualdade no Brasil, né. Lembrando que a última aula daquela unidade de história e cultura indígena e afro-brasileira no Brasil. Finalmente, né, acabou esse módulo que é longo. A partir da semana que vem, a gente já entra na discussão sobre globalização, que é uma discussão que guarda relação, inclusive, com a aula de hoje, porque a gente tem, quando vai fazer a discussão do multiculturalismo, né, vocês, quem já leu, já percebeu lá, o multiculturalismo é um fenômeno, né, contemporâneo que tem tudo a ver com a globalização, né, a globalização que, de alguma forma, permite, né, ou forma, né, constrói essa condição de existência que a gente chama de uma pluriculturalidade, né, de uma pluralidade, palavra trava a língua, pluralidade de culturas dentro de um mesmo território nacional, né? Então, isso é efeito da globalização, vamos dizer assim. Então, tem esse link com a aula de hoje, e a partir desse link a gente vai desenvolver aí nossa discussão sobre a globalização, na verdade, começando a falar sobre a sociedade moderna, tá bem? Então, é isso que a gente tem. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas questões de vocês, que vocês colocaram aqui, deixa eu ver se tem alguma questão. Ninguém, aqui o chat aqui, 7. Isso, pessoal, lembrando, né, que essas atividades que eu estou propondo, essas atividades, as tarefas, elas correspondem a, a, a forma, né, de registro da presença do aluno na atividade da semana, né, não é aula porque nem todo mundo pode participar da aula ao vivo, porque não tem um programa, falta internet, enfim, tem uma série de demandas. Mas é muito importante. Então, a evidência, né, é fundamental, a evidência principal da participação do aluno, vamos dizer, na nossa aula, é a entrega das tarefas. Tá? Então, por exemplo, nessa tarefa eu tenho acesso a cada um dos fóruns, eu vou ver quem participou dessa discussão. Tá? Então, todo mundo deve fazer a sua contribuição nesse fórum, porque isso eu vou registrar se o aluno participou ou não. Tá? Depois, né, e toda semana vai ter uma tarefinha para o aluno fazer, como eu falei, nada complexo, eu sei que vocês estão assoberbados de trabalhos, tem muitas coisas para fazer da faculdade, os professores também têm, a gente tem consciência disso, o que eu estou pedindo é uma coisa bem breve, uma discussão bem breve, uma discussão mínima, né, que eu estou vendo como uma oportunidade para você se manifestar sobre o assunto, né, fazer expor seu posicionamento sobre o assunto, tá bem? Então, a gente faz essa entrega da tarefa, voltando à questão da presença. Mas, além da tarefa, eu preciso registrar alguma outra forma de interação do aluno. E qual é essa alguma outra forma de interação do aluno? Ou é pelo chat do Google Meet, né, do Hangout Meet, que é aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, é muito importante que você vá ali na janelinha do chat e fala, oi, professor, né, quando eu pergunto, tá ouvindo, o som tá bom? Sim, tá bom. Faça algum comentário ou coloque alguma dúvida sobre o que eu estou falando, ou sobre o assunto da aula, para que eu possa ter depois, no relatório que o Google gera dessa atividade, né, dessa videoaula, para eu poder contar a presença de vocês. Então, um outro momento é o chat do Hangout Meet. A outra forma que você pode comprovar sua participação na atividade é participando dos chats. Então, eu sempre vou abrir a nossa aula, né, às 7h30, toda terça-feira às 7h30, 7h15, eu já entro com o chat, eu vou abrir 15 minutos antes, o chat do Blue, e fechar 15 minutos depois da videoaula. Combinado assim?
para tirar dúvidas que vocês tiverem. Então, se já tiver dúvida que querem que eu fale na aula, já coloca ali no chat, eu vou ler e já faço o comentário na aula. E depois que eu encerrar, se tiver alguma dúvida sobre a atividade, quando você for fazer, você vê lá algum problema, também eu estou ali à disposição para conversar com vocês lá no chat do Blue, né? E a terceira forma, eu falei que são três, né? No fórum da disciplina, no fórum lá da sala da disciplina de diversidade humana no Blue, tá bom? Então, você, para ter presença, vai entregar tarefa, isso é obrigatório, todo mundo vai fazer, né? E quem ainda não tem acesso no Blue, por favor, desculpa, avisem os colegas que, então, eu aceito o envio pelo e-mail, andré.silva@saolucas.edu.br, mas é a exceção da exceção da exceção, né? A forma oficial de registro da presença e da participação do aluno é o Blue, tá ok? Então, é muito importante que as tarefas sejam enviadas pelo Blue. Mas se tiver um aluno que está com dificuldade, não tem acesso, ou porque não tem internet para fazer isso, eu vou aceitar através do e-mail esse envio. Enfim, se não tiver internet, vai ser difícil entregar, né? Está dentro dessa condição, dessa limitação. E quem não tiver acesso ao Hangout Meet ou ao Blue, né? Vai ter disponível a aula que eu estou gravando, essa aula vai ser gravada e depois eu vou subir no meu canal no YouTube, tá bom? Então, e aí, se você só assistiu lá no YouTube, não conseguiu assistir pelo Blue, faz lá um comentário, oi, professor, né, estou aqui, né, e aí eu também já tenho esse registro. Tudo bem? Combinado assim? Então, tá gravado, né, então eu não posso esquecer disso, tarefa, chat, no Hangout Meet, ou no Blue, ou, uma terceira opção, o fórum, tá? Professor, mas só pode ser em um desses três? Não, estou colocando como participação mínima em um desses três, né? O desejo do professor é que vocês todos participem em todos esses espaços de interação, tá bom? Questione, pergunte, comentem, discordem do professor, né? Vamos fazer essa interação acontecer para valer, tendo como isso, tomando isso como uma experiência de fazer, de aprender a defender um ponto de vista, um argumento, né? Esse é o objetivo que eu estou fazendo vocês conversarem no fórum. Uma última observação sobre a tarefa, né, que me colocaram na outra turma que eu dei aula. É muito difícil fazer no Blue, né, pesado, fica caindo. Eu posso fazer no WhatsApp a discussão? Se o grupo quiser fazer de outra forma, na rede social, você não gasta os dados da sua internet, pode, tá? Pode fazer, acho que é mais rápido, a gente não pode ser contra a tecnologia, né? O único cuidado que eu vou pedir para o grupo é que depois alguém copie essas mensagens, né? Faça lá a exportação dessas mensagens é, do, do WhatsApp, você vai criar um grupo para fazer essa atividade no WhatsApp, você baixa essas mensagens, né, copia, Ctrl+C e cola lá no fórum do seu grupo no Blue, para ficar registrado a participação e quem participou nesse debate. Tudo bem? Então, a gente não vai nadar contra a corrente tecnológica, né? Pode usar? Pode. Agora, o WhatsApp não tem um registro oficializado pela faculdade. Então, eu estou pedindo para você copiar essa discussão, jogar dentro do Blue. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui na interação, nas questões que vocês colocaram. O Alessandro, eu li aqui, ó, você falou assim, boa noite, professor é demais, não é, né? Agora eu entendi. Boa noite, professor e demais, né? Demais colegas. Tô brincando aqui. Isso, Alessandro. Tudo bem, você falou, porém, a tarefa será em grupo, mas nada que ultrapasse, vamos dizer assim, 20 minutos de debate. Eu coloquei no fórum porque não precisa estar todo mundo ao mesmo tempo fazendo atividade, conversando, mas é coisa rápida, jogo rápido, pensa que é uma atividade para fazer e meia parte da aula presencial, então meia hora, 20 minutos, meia hora, para você fazer esse debate, tá? Jogo rápido mesmo, que vocês façam aí,
no tempo curto que a gente teria para fazer essa atividade na sala de aula. Tudo bem? Combinado assim? Inaê, tem problema, Inaê. O objetivo da tarefa é essa discussão em grupo. Por favor, né? Eu vou pedir para você postar o seu trabalho no seu fórum e aí você estabelece junto com os integrantes do outro grupo a discussão. Tem um sentido por ser em grupo, pessoal. É exatamente fazer essa conversa, forçar a conversa, tá bem? É por isso que eu estou pedindo para fazer em grupo. Então, não é para entregar individualmente. Eu espero que vocês compreendam isso. Tudo bom? É o Alessandro aqui, está no grupo da Gisele, está falando. Tá. Tem um desconhecido aqui, desconhecido se manifeste. Essa é outra coisa, uma observação importante, um detalhe importante. Se você está conectado, né, nesse Hangout através de um e-mail, de um terceiro, de uma terceira pessoa, registra lá seu nome. Professor, eu estou usando o e-mail da minha irmã, do meu irmão, do meu pai, né, da minha filha, enfim. Eu sou fulano de tal, porque como é que eu vou dar presença aqui, apareceu no chat um desconhecido? Né? Mesmo que você, desconhecido, tenha participado do chat, vai ficar com falta, tá bom? Lembre desse detalhe de colocar aí na hora que você estiver se manifestando, se for diferente o nickname que aparece ali para mim no chat, você coloca uma assinatura, tá? Seu nome e sobrenome, para eu poder identificar na hora de fazer o registro da presença. Tudo bem? Bom, gente, isso. Né? Se você quiser saber quem faz parte do seu grupo, você clica no fórum que aparece para você, no lado esquerdo, na coluna à esquerda, tem linhas lá, e uma das linhas são pessoas, e aparece as pessoas que estão participando do seu grupo. João, o grupo já foi formado automaticamente, é um recurso do Blue, tá? Ele forma os grupos automaticamente. Eu dei um número de grupos que eu queria e ele selecionou os alunos. Então, Alessandro, então você está falando aqui, se eu assistir às aulas, se nós assistirmos às aulas e não entrar no fórum, ficará com falta? Não, né? Por exemplo, você registrou aqui com essa mensagem a sua presença na videoaula. Se você entregar a tarefa, você tem a presença dessa semana, tá? Um ou outro, não precisa ser os três para ter a presença, tá? A tarefa todo mundo precisa fazer. Participar da videoaula ao vivo, participar do chat, ou participar do fórum, não precisa fazer tudo, mas tem que fazer pelo menos uma atividade dessa, tá? No mínimo, depois assistir a aula que eu vou gravar e vou postar para vocês, tá bom? Supondo que todo mundo vá fazer isso, vai assistir essa videoaula. Gisele, vai ser grupos distintos, né? São vários grupos dentro da turma, tá bom? O Blue já definiu, Gisele, quem são os integrantes do grupo. Não tem a possibilidade de trocar de grupo ou formar um grupo próprio, tá? Isso já foi feito randomicamente, como eu falei, aleatoriamente pelo programa, tá bom? É, é um recurso que tem na formação de grupo, uma atividade que eu falei, como eu falei, porque é importante que se faça em grupo mesmo. Bom, eu pedi o celular, o número de celular de alguém, ninguém me passou. O Luiz Carlos está aí, Luiz Carlos? Ele está presente na aula? Não, né? Eu não consegui falar com ele, eu estava com o número errado dele e acabei de pegar o número com a Patrícia. Dá licença, eu vou ler o meu WhatsApp. Tá. Ele falou que acabou de chegar do trabalho. Tá chegando. Bem, gente, eu acho que
é isso, né? A gente... Deixa eu ver que hora que eu comecei, foi 7h30, né? Já está fazendo 20 minutos. A gente caminha por aí. A Gisele tinha falado que não tinha entendido lá em cima, acho que deu para entender a dinâmica da tarefa, Gisele. Coloca aí para mim. 7h30, tá? Na próxima semana, eu expliquei isso no começo desse vídeo, eu vou abrir o chat 19h15, eu até vou marcar aqui, deixo isso gravado para vocês. Eu entro, então, toda terça no chat do Blue às 19h15, né? E na videoaula, no Hangout Meet, eu vou entrar às 19h30. A minha intenção é ficar aqui meia hora, 40 minutos, tá bom? Tirando a dúvida, conversando com vocês, explicando a matéria, e depois eu volto lá para o chat do Blue, ok? Mais 15 minutos eu fico lá aguardando outras manifestações, outras dúvidas de vocês. Bem, mais alguma questão, mais alguma dúvida? Júlia, você fez me lembrar uma outra coisa. Essa é mais importante do que outras, porque essa eu atribuí nota, tá? Tá lá uma atribuição, a tarefa, na hora que for enviar, tá atribuído nota 10, mas na verdade depois eu vou jogar o peso para essa tarefa. Essa tarefa corresponde àquilo que é a avaliação que a gente faz presencialmente, tá? Da N1 ainda, tá bem? Então, é muito importante que você participe dessa, tá? Depois, se você quiser conversar pessoalmente comigo, depois você manda uma mensagem pelo Blue, por favor, né? Para mim, eu converso com você, tá bom? Mas o prazo que você tem para fazer é até o dia 5 de abril para fazer essa discussão, esse debate, e depois um integrante do grupo tem que postar como uma tarefa o texto síntese dessa discussão até o dia 8 de abril. Tudo bem? Beleza, Alessandro, é essa a ideia mesmo. Gisele, sempre depois das aulas, né? Na medida do possível, pode ter falhas em alguma semana por conta de excesso de trabalho, de demanda naquela semana, eu não consiga postar uma explicação antes, mas sempre texto para leitura, ele vai subir antes, né? Por exemplo, a turma da segunda-feira eu não consegui, eu subi na hora da videoaula, né? Pode acontecer, tá bom? Mas a minha previsão é que a gente disponibilize esse material o quanto antes para os alunos, tá bom? Então, isso eu coloquei ontem à noite para vocês, acho que foi umas 9 horas, 8 horas da noite, mas a intenção é fazer até com maior antecedência, né? Pelo menos na semana anterior. Então, por exemplo, essa semana eu já estou com a próxima aula pronta, a explicação, inclusive, que eu errei, por isso que eu demorei, eu preparei uma aula, mas na verdade era a aula seguinte, eu fiz isso no final de semana. Então, na segunda-feira eu tive que correr atrás, a internet deu bug aqui em casa, estava muito lento, eu não consegui subir a explicação a tempo da aula da segunda-feira. Então, às vezes essas questões podem acontecer, né? Eu já me antecipo aqui pedindo desculpa para vocês, mas a da próxima semana eu já tenho, vou fazer isso até quinta-feira, eu monto a sala da próxima aula da semana que vem, com o texto, a explicação e a tarefa, tá ok? E as próximas também já estão esquadrinhadas, eu acho que eu consigo fazer com antecedência, né? A gente tem alguns feriados aí para frente, como que a gente vai fazer, o que que o professor vai fazer, vai trabalhar, preparar a aula, né, para os alunos. Não vai poder sair, ir para praia, né? Não vai poder ir para o churrasco, o que que a gente faz, né? Vocês também, eu tenho certeza, vão ficar fazendo o trabalho da faculdade, paciência. Um dia a gente tira o atraso. Tudo bem? Então a intenção é disponibilizar no máximo até
o final de semana, se possível sábado, mas pode ter é, alguma semana que eu não consiga fazer isso, e eu peço a compreensão de vocês, né? Assim como falaram comigo, professor, não dá para prorrogar o prazo para entrega, não consegui. Dá, vamos lá, a gente prorroga, a gente está no mesmo barco, né? Então, isso está muito claro para mim, tá bom, gente? Então, aproveitando, só para dizer de novo, eu não quero prejudicar ninguém, né, com sobrecarga de trabalho, o que eu estou prevendo, pelo menos essa é a minha intenção, que sejam coisas que possam ser feitas, né, as tarefas dentro do período que seria utilizado para uma aula presencial, tá? Então, você tenha consciência disso, porque o nível de profundidade, não é porque você está tá na sua casa que você, eu vou fazer aqui um ensaio de 20 páginas sobre essas duas perguntas do professor. Não é esse o objetivo das tarefas, né? Ainda que não seja proibido fazer isso, tá? A globalização é um assunto que você, aluno ou aluna, gosta muito, você já pensou muita coisa sobre isso, já pesquisou, eu vou mandar para o professor para ver a minha opinião, o que, que ele acha, para ele ler, pode mandar 10 páginas, 5 páginas, maravilha, a gente está aqui para isso, mas não é isso que eu estou esperando, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, mais coisa aqui. O Luiz Carlos chegou. Tá. Luiz Carlos, eu estava com. Eu tinha anotado no meu celular o seu número de forma errada, estava faltando um zero, só que aparecia uma conta de WhatsApp para mim, eu estava mandando mensagem direto para você desde o começo do ano. E aí, essa semana que eu percebi, o Luiz Carlos não respondeu nenhuma vez para mim, daí que eu fui perguntar para a coordenadora do curso, a professora Patrícia, do seu número, e eu vi que estava errado, tá? Então, mas agora você recebeu, já respondeu, comunicação está estabelecida. Ah, então, deixa eu ver aqui, quanto à antecipação, só precisamos acertar com o sistema. Eu não entendi, Luiz Carlos, a antecipação que você falou. Ah, tá. Tá. Essa coisa da notificação é muito complicado, falo de experiência própria e de equívocos próprios, né? Na verdade, o professor, quando está montando a aula e vai publicar a aula, tem um botãozinho lá, você quer que essa atualização seja uma notificação para o aluno, quer que envie uma notificação para o aluno, então a gente tem que clicar ali naquele botãozinho para fazer a notificação para o aluno. Você pode esquecer, eu mesmo já esqueci. E tem outras áreas ali, outras atividades na sala do Blue que não tem essa possibilidade de fazer notificação. Acho que é tarefa, fórum, alguma coisa assim, que ele permite que se faça essa notificação, tá bom? O segredo mesmo, a regra mesmo é sempre estar olhando nas salas dos professores, nas salas das disciplinas, né? Infelizmente, porque pode ser que por um esquecimento, isso é muito comum no meu caso, né? A gente esqueça de apertar o botãozinho ali para fazer a notificação, tá bem? E mesmo foi uma falha ontem que eu montei toda a aula, né, na cabeça do professor, né, assim, já montei, já publiquei, o aluno está sabendo. Porque às vezes a gente esquece, não sabe dessa dinâmica do aplicativo, como é que funciona, né? Na minha cabeça, tá como padrão assim, eu publiquei, o aluno já vai imediatamente ficar sabendo que está publicado, né? Deveria gerar uma notificação. Mas não, na verdade não gera, né? Eu que tenho que pedir para que o aluno seja notificado. Como está isso na minha cabeça, é só fazer que o aluno já sabe, às vezes eu esqueço, tá bom? Desculpa se foi o caso, com certeza foi o caso de ontem, né? Acho que eu não mandei notificação para vocês, mas procure sempre dar uma olhadinha, né? Alguns dias antes, quando você tiver com prazo para olhar as disciplinas do ambiente do Blue, tudo bem? E aí o compromisso que eu falei de mandar o material antes para vocês, né? Vou fazer isso.
Sim, Luiz Carlos, a gente vai dando a mão, né? Vamos aprendendo junto, né? Como eu coloco lá no vídeo de apresentação da disciplina, né? Desse momento da disciplina, das aulas remotas, alguma lição a gente vai tirar com certeza disso, né? Coisas positivas, e a gente está apanhando muito da tecnologia, os professores, né? Então, tem essa falha, né? Dá um desconto para a gente, tá bem? É, Sim, Luiz Carlos. Então, vou fazer esse compromisso. Eu tenho esse compromisso de enviar antes para vocês, tá ok? É, as aulas começando às 7h30 da noite, tá bem? Você acabou de chegar agora, né? Você falou que chegou agora do trabalho, mas eu acho que dá para acompanhar, né? Se for às 7h30. E se você perder o começo da aula, eu vou gravar a aula e subir a aula no YouTube. Depois eu coloco o link no Blue, tá certo? Você vê lá o comecinho da aula. Gente, eu vou falar muito rapidamente, né? Eu acho que até que já deu o nosso horário, até para que vocês tenham um tempo para já fazer a tarefa, né? Se possível, começar essa tarefa da aula de hoje, fazer muito rapidamente a explicação, né? Da estrutura da apresentação lá, porque do conteúdo vai ser bem difícil falar rapidamente, mas tem a explicação lá. Bom, o que que é aqueles slides? Eu dividi em duas partes, né? Uma parte falando da democracia e a outra parte falando do conceito de pluralismo e de reconhecimento, tá bom? Democracia, então, vai desde da Grécia Antiga, do conceito original, né? Sabendo que esse conceito original e a própria democracia, né, como era entendida pelos gregos na cidade de Atenas, tem um significado muito diferente do que é a democracia hoje, né? O regime democrático, a democracia na Grécia antiga é um regime é, excludente, né? Extremamente excludente, porque ele não pressupunha a participação de toda a população, mas apenas dos atenienses, dos nascidos na cidade-estado, né, de Atenas, e aqueles que eram proprietários. Então, só esses poderiam participar das assembleias democráticas que iriam decidir os rumos da cidade, as ações governamentais, né? Hoje a gente diria as políticas públicas. Aliás, o nome política, né, vocês sabem, vem do nome da cidade em grego, né? Cidade em grego é polis, e daí vem a política, que é a administração da cidade, né? No contexto da Grécia, a cidade é a cidade-estado, é o Estado. Então, hoje a política é voltada para o Estado. Mas isso que a gente chama de democracia é muito diferente, né? Então, lá na Grécia Antiga, é uma forma de governo excludente, né? Não inclusivo, ele não inclui toda a população, todo o povo, mas uma parte bastante seleta, e é uma democracia direta, não é exercida através de representantes do povo, como hoje né? Hoje é o princípio da democracia ser um governo universal, né? Que considere, então, a vontade do povo em geral, né, sem nenhuma discriminação ou exclusão, ou quase nenhuma, né, os critérios mais amplos possíveis, não ser limitação de idade e alguns outros poucos critérios de exclusão dos indivíduos, né, no governo de um Estado, e é uma democracia representativa, né? Ou seja, através do sufrágio, a gente elege um representante para tomar as decisões pelo povo no governo, no Estado, né? Então, são é, é, formas distintas de democracia, né? Muito provavelmente Aristóteles, que viveu em Atenas, né, e que formulou o conceito de democracia, um dos que formularam o conceito de democracia, se ele vivesse hoje por algum milagre da tecnologia, ele ganhasse vida novamente, ele ia talvez até achar muito interessante os regimes de governo de hoje, né, que a gente chama de democracia, mas ele jamais falaria que isso que a gente tem hoje é democracia, né? É algo muito diferente do que ele viveu naquela época. E o principal elemento hoje, né, que se constitui da democracia é exatamente a possibilidade de coexistência
né, dos interesses mais diversos dentro de uma sociedade, né, através do princípio da vontade do povo, da vontade popular, né, e da soberania popular, que pressupõe a vontade da maioria e não a vontade de todos, né, garantir também, né, que a vontade das minorias possam ser expressadas. Então, é um regime hoje, em princípio, né, pelo menos em tese, inclusivo, né, prevalece a vontade da maioria, mas há espaço em sociedades democráticas para a existência das minorias ou das diferenças, né? Só que essa condição da diferença é pensada num contexto, vamos dizer assim, é, de não muita, é, de um grau não muito grande de diferença, de diferenciação, né? A globalização coloca esse convívio mais ou menos homogêneo, coeso dos estados nacionais em polvorosa, no sentido de colocar, né, a diferença radical coexistindo no mesmo território nacional, né? Talvez falar em coexistência com a diferença, né, de coexistência das diferenças para o brasileiro, para o Brasil, não seja novidade nenhuma, né? Mas isso uma situação muito nova, né, e inédita nos países do capitalismo central, sobretudo na Europa, né? Então, a partir da metade do século XX, depois dos movimentos de independência das colônias europeias na África e na Ásia, a população, né, dessas antigas colônias passam a migrar, a viajar para as metrópoles, e aí os europeus que sempre lidaram com a diversidade, com a diferença lá longe, lá na terra do outro, passam a ter que conviver com o resto do mundo dentro da sua casa, né? E aí que surge o contexto do que a gente chama hoje de multiculturalismo, né? Uma sociedade plural, é, é, culturalmente plural, etnicamente plural, religiosamente plural, politicamente plural, e como é que você dá conta, né, de diferenças às vezes tão radicais, né? O conceito pluralismo, multiculturalismo, eu estou falando toda hora, desde o começo do vídeo, pluralismo, mas na verdade o conceito é multiculturalismo. Vocês me perdoem, tem mais um sentido aproximado, mas ele estou falando de cabeça de ontem, olha só como é a minha memória, né? Mas ele nasce no contexto dos Estados Unidos, também na metade do século XX, por conta de movimentos intelectuais, de defesa de direitos dos povos tradicionais, dos povos nativos norte-americanos e da própria população nativa, reivindicando direitos, né, originários, né? Um movimento que existe no Brasil, no Canadá, em todo lugar, na América e nas ex-colônias europeias, porque esses territórios já eram habitados, né? Então, surge nesse contexto, mas outras lutas se somam à luta, né, pelo reconhecimento social, a expressão, o outro conceito de reconhecimento dos direitos de povos nativos, de povos autóctones e também dos povos que foram traficados, né, forçadamente para as Américas como escravos, né? O movimento negro, a própria diversidade, a própria diferença de gênero, né, o movimento feminista, a diversidade sexual, o movimento LGBT, e outros movimentos que vão se constituindo, sobretudo a partir dos anos 70, por meio da referência cultural, né, da diferença cultural. A cultura passa a ser um elemento diferenciador dos grupos, constituidor de grupos humanos, né, as diferenças étnicas e culturais, né? O multiculturalismo nasce nesse contexto em que, né, politicamente, socialmente, a cultura passa a fazer sentido do ponto de vista da garantia de direitos de cidadania, né? Direito à terra, o direito a uma educação diferenciada, por exemplo, uma educação bilíngue, né? Que são aquilo que os autores no final do século XX, começo do século XXI, vão chamar de lutas pelo reconhecimento, recuperando um conceito hegeliano, né, do filósofo Hegel, filósofo alemão, que propõe esse conceito como forma de entendimento dos conflitos sociais.
ok? Então a gente está em luta porque são grupos, e os grupos são grupos de interesse que lutam, né, para fazer prevalecer seus interesses. E esses grupos minoritários, né, constituídos como minorias, vão empreender lutas a partir de meados do século XX, vão empreender lutas de reconhecimento social e reconhecimento identitário, né? Eu sou diferente. Eu quero ter direito a ser diferente dentro dos princípios de igualdade prepostos pelas democracias liberais representativas, né? O conceito de democracia, vocês vão ver, a gente chega lá até o conceito de democracia liberal, né? Que é o caso da democracia brasileira, né? E por falar em Brasil, né? E a questão do trabalho, da tarefa, a gente sempre fala, né? Que a questão do debate hoje muito acirrado no Brasil, eu procurei também considerar isso na transparência da crise da representação política no Brasil e no mundo todo. Isso não é um fenômeno só brasileiro, né? A nossa descrença na política, a nossa tristeza, o desgosto do brasileiro com os políticos e a política, isso é universal, é global esse fenômeno. Né? Ele se dá, mas no nosso contexto ele se dá como um elemento de uma experiência de ausência de democracia, né? De uma democracia fraca, pelo menos desde do período da redemocratização depois do regime militar. Aliás, muito interessante, né, coincidência, a aula que a gente está fazendo hoje sobre democracia, no dia 31 de março, né, uma data para a gente nunca esquecer no Brasil, que é a data do golpe militar em 1964, né, bem significativo essa data em que a gente discute a democracia. Né? Então, às vezes a gente vê essa crise da representação, a crise do governo, a crise econômica como um mal produzido pela democracia, né? Que é de fato, né, um regime muito complexo, difícil, trabalhoso, e não é um bom regime de governo a democracia, né? Vamos falar o português, claro. Mas não tem outro regime que seja melhor que ele, né? Que não tem outro regime que seja melhor que a democracia. Dá muito trabalho, dá trabalho demais, demora, às vezes as coisas demoram para acontecer, porque você tem que ouvir a opinião do outro, às vezes não consegue, você está vendo que é bom, mas as pessoas não concordam, então depende da formação da opinião pública para mudar uma situação, enfim, é uma coisa que é chata, dá trabalho, difícil, complexo, mas não tem outra coisa que seja melhor que a democracia, apesar de todos os seus defeitos, né? Então a gente fala, e às vezes avalia no Brasil, né, que o problema do Brasil é porque a gente vive numa democracia. Não, talvez o problema do Brasil seja porque a gente viva numa democracia sitiada, né, como alguns autores vão falar, numa democracia limitada. O problema do Brasil não é o excesso de democracia, ao contrário, é a falta de democracia. Né? Falta democracia num país onde um oligopólio de 6 famílias dominam os principais meios de comunicação em massa. Né? As redes de televisão, jornal, estão nas mãos das mesmas 6 famílias no Brasil inteiro. Né? Uma concentração da formação de opinião que, com certeza, atravanca, né? Limita o exercício pleno da democracia, que é o que? Desde lá de Aristóteles, é garantia da liberdade, né? Inclusive da liberdade de ser diferente. Eu vi que tinha uma questão, o Scarlett tinha feito uma questão, vou passar aqui, tá? A partir do que eu falei, responder e a gente encerra, senão eu não vou conseguir subir a aula no meu computador, tô brincando, tá? Vai ficar bem extenso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá. Hum. Essa luta pelo multiculturalismo está sendo bem discutido na inteligência artificial por excesso de dados de um tipo de grupo e outros não, fazendo a própria inteligência ser preconceituosa às vezes. Pode acontecer muito, né? A gente viu alguns textos, né, fez alguns comentários nas aulas anteriores da importância da diversidade, da sociodiversidade, inclusive nas empresas, inclusive para as tecnologias, né? Acho que isso está muito claro. Inclusive, Luiz Carlos, tem um movimento muito forte, né, de empresas como a Google, que eles não nos ouçam, apesar da gente estar usando uma tecnologia que eles disponibilizam, que tem feito um trabalho, né, de contratação de formiguinha, né, de pessoas com pequenos trabalhos, como a gente poderia estar fazendo agora, de tradução de texto na língua local, de
narração de textos, né, para que eles possam gravar e aprender os sotaques de diferentes países. É disso que a gente está falando, da globalização e do multiculturalismo, né? E eu acho que um pouco nesse sentido que você coloca aqui, nessa questão, que para tornar a inteligência artificial, né, menos homogênea, né, que ela possa considerar essa diversidade, né, de formas de ser humano, no caso da comunicação, né, que é o, o, o campo de atuação do Google, né, da informação, da comunicação, nesse aspecto, mas vai aparecer em outros setores também, né, da alta tecnologia, né. Isso é muito importante e fundamental, né, para a gente pensar uma democratização da inteligência artificial e das novas tecnologias, né, das inovações tecnológicas. Bem colocado. Isso, né, um big deal, isso mesmo. Acho que é por aí. E como lidar com essa quantidade de informação, né? Tem um texto muito bacana, um livro antigo da década de 90, se eu não me engano, eu usava nas minhas aulas, quando eu dava aula na informática, né, no curso de engenharia de computação, de sistemas da informação, que se chama Tecnopólio, né, que o autor fala isso, quanto mais informação você gera, mais tecnologia você tem que gerar para gerir, né, criar para gerir essa informação, que ao criar uma nova tecnologia, você está gerando mais informação e isso vira uma bola de neve, né? O Big Data, o Big Deal que você coloca aqui, que é a condição, né, eu acho que do princípio da dominação do mundo hoje, né? Quem controla esses setores do Big Deal, do Big Data, é quem controla o mundo hoje, né? Tem essa possibilidade de, inclusive, formar opinião pública. A gente viu isso nas últimas eleições nacionais ao redor do mundo, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, com a questão do Brexit, né? Da saída da Inglaterra da comunidade europeia, campanhas que foram feitas a partir dessa manipulação, através de inteligência artificial, da opinião pública, né, que é fundamental para os regimes democráticos, como está lá na transparência que eu passei para vocês. Muito bem, gente. Boa noite, Gisele. Eu também estou encerrando por aqui. Fico mais um tempinho lá no chat do Blue, tá bom? Espero que tenha sido boa a aula. Eu gostei bastante de conversar com vocês, falando e aprendendo coisas, né, nessa forma de interação. Então, semana que vem a gente já entra na discussão da globalização e eu já vou mandar enviar o material essa semana. Perdoa, Gisele, se eu não colocar a notificação, mas dá uma olhada até sexta-feira lá na sua página, tá bom? É isso, gente. Bola para frente, boa semana e vamos nessa. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode mandar mensagem, pode pedir para o Luiz Carlos entrar em contato comigo, tá bom? E se for uma coisa urgente que precisa ser respondida ao WhatsApp, eu dou um retorno para vocês.